Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, vamos dar início a este culto de adoração ao Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 118, verso 28 e 29. Salmo 118, verso 28 e 29. 118, 28 e 29. Amém? E diz assim: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você, nesse momento, dobre seus joelhos, se você puder. Você que não puder, pode ficar sentado em pé. Vamos fazer a nossa oração individual. Vamos orar e consagrar ao nosso Senhor este culto de adoração a Ele nessa noite. Oremos ao Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, louvado seja o Teu nome nessa noite, Senhor. Estamos iniciando este culto de adoração a Ti, Pai, porque Tu é maravilhoso, Tu mereces toda adoração, todo louvor, e que possamos nos esforçar, meu Senhor, dar sacrifícios de louvor nessa noite, para que o Teu nome seja engrandecido e seja exaltado, Senhor. Coloca a Tua igreja para adorar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir na vida de cada um, Senhor. Que os corações possam ser inflamados nessa noite, meu Deus, para poder louvar e Te adorar, Senhor. Tira a timidez, Senhor. Tira o marasmo. Tira, Senhor Deus, qualquer outra coisa que vá impedir a adoração neste lugar, Senhor. Pai, consagra a Ti esse momento, deste culto de adoração a Ti. Consagra a Ti, Senhor Deus, desde a recepção até o altar, Senhor. Todos para a Tua glória, Senhor. Pai, Te faz presente. Traz a Tua igreja, Senhor. Que o Teu povo glorifique e exalte o Teu nome. E que Tu, Senhor Deus, se agrade da nossa adoração e do nosso culto. Te faz presente, meu Deus, para louvor, para a glória do Teu nome, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma leitura, irmãos, leitura uníssona. Peço que você fique de pé para fazer essa leitura. Uma leitura aqui no telão, você pode acompanhar. Vamos ler todos juntos. Filipenses 4, do 6 ao 7. E eu peço que você faça a leitura com muita força, para que o Senhor possa ser glorificado e exaltado nessa noite. Vamos ler com alegria?
nesse momento? Não vivam preocupados. Mais alto. Em vez disso, orem a Deus pedindo. Então vocês e que guardará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vivam preocupados com alguma coisa, irmãos. Orem pedindo a Deus. E somente assim. Orem e agradeçam por tudo que Ele faz e tudo que Ele já fez. E assim vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. E guardará o coração de vocês na mente de Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Peço que você adore o Senhor nessa noite, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle com alegria, que você possa dar o seu melhor nessa noite ao nosso Deus. Vamos louvar a Ele. Aleluia. Graça e paz. Convido os irmãos neste momento a entregar o seu coração diante do altar do Senhor, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Convido você a entregar o seu melhor em louvor e gratidão ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, adore e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, toda glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual ao nosso Deus, aplauda Ele. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Não há. Por isso nós te adoramos, Senhor. E queremos continuar te adorando, Santo Deus. Declarando, Deus, o quão Tu és maravilhoso, o quanto Tu és lindo, o quanto Tu és soberano em nossas vidas. O quanto é maravilhoso estar em Tua presença. Que possamos cantar isso de todo o nosso coração nessa noite.
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, cante. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és, está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, cante. Maravilhoso é estar em tua Adore, presença. cante ao Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é poder contemplá-lo, poder adorá-lo, poder estar na presença desse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, e que nós não somos dignos, mas o Senhor nos salvou, nos resgatou, e aqui estamos, e nós podemos adorá-lo. Então adore a Ele com todo o teu coração, com toda a súplica de dentro do teu ser. Cante, adore esse Deus maravilhoso e diga de todo o teu coração, não importa, Senhor, as circunstâncias, não importa, Deus, nada que queira me separar do teu amor, mas eu te louvarei de todo o meu coração enquanto eu viver. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele de todo o teu coração, adore. Senhor, perto eu quero estar, junto aos teus pés. Não há prazer melhor, pois prazer maior não há. Se renda a Ele, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Queremos te ofertar, Deus. Eu quero te ofertar mais
é pouco, eu sei. É muito pouco, Senhor. Se comparado ao que ganhei, Louve. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cante de todo o teu coração. Te louvarei. Adore. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, Adore Ele. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Todo teu ser entrega ao Senhor. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te Louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Senhor. somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importa, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Queremos, Senhor, te louvar por toda a nossa vida enquanto vivermos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, chegou o momento de comunhão, que a gente poder celebrar, cumprimentar os irmãos, mas antes eu queria fazer um momento de oração aqui, pedindo pela vida da nossa missionária, irmã Cristina. E ela está com Covid, então é o momento da gente clamar a Ele, ao nosso Senhor, por essa vida. Amém, irmãos? Peço que você continue de pé, para que a gente faça essa oração, esse momento de oração ao nosso Senhor. Vamos orar pela vida dela. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, louvado seja o Teu nome nessa noite, meu Pai. Eu quero pedir que Tu possas estar visitando, Senhor, a Tua serva neste momento. A missionária Ana, que está na sua casa agora, enferma, Deus, por Covid. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa estender a Sua mão sobre a sua vida. Possa alcançar, Senhor Deus, a sua casa, a sua saúde, e restaura, Senhor Deus,
a sua vida, para que ela possa já poder voltar, Senhor Deus, aos cultos, voltar aos seus afazeres, para que ela possa se levantar daquela cama, Senhor, para que esses sintomas possam passar e o teu nome seja glorificado, Senhor. Coloco a ti, Senhor, essa causa, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu peço que você saia do seu lugar, cumprimente seu irmão com alegria. Depois tem um álcool em gel ali para que você possa estar higienizando as suas mãos. Mas não fique sem cumprimentar o seu irmão nesse momento de comunhão, louvando ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. O louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, estamos aqui para te adorar, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pode sentar, irmãos. Peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, verso 41. Marcos, capítulo 12, o verso é 41 ao 44. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Marcos 12, do 41 ao 44. E diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza,
deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Possamos ofertar para a casa do Senhor. Você que trouxe os seus dízimos para devolver nessa noite, devolva com alegria. Oferte também com alegria para a manutenção e sustento dessa casa. Enquanto isso, nós iremos louvar o HC número 9. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas em Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Deus Santo, Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada oferta depositada no teu altar, pela vida de cada irmão, Senhor, que aqui esteve ofertando, e também por aqueles que não puderam, Senhor. Abençoa, Senhor, abre as portas, Deus, seu provedor, Senhor, de cada família, Senhor, de cada irmão aqui presente, Deus. Ó Santo Deus, nós confiamos em Ti, Deus. A nossa confiança está em Ti, Deus. Em qualquer momento e circunstância de nossa vida, Pai. Queremos Te adorar, Te entregar, Senhor, o nosso melhor, Senhor. Seja em oferta ou seja o nosso viver, Pai. Também Te entregamos no Teu altar, Pai. Louvado seja o Teu nome e abençoa, Senhor, essas ofertas, que sejam usadas, Deus, em prol do Teu reino, para o avanço do Teu Evangelho, Deus, aqui nesta cidade, Pai. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Som. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Amém, irmãos? Vou dar alguns avisos rápidos aqui. Nosso cronograma da semana. Irmãos, amanhã vai iniciar. Som. Vai iniciar, irmãos, o nosso culto no lar, certo? E nós estaremos, cada casa, trabalhando o culto no lar, na sua casa, e eu estarei mandando para vocês o esboço da pregação de hoje, para que você possa fazer na sua casa. Quando você estiver fazendo o culto no lar,
Peço que você bata as fotos, coloque no grupo, para motivar os outros irmãos a estarem fazendo também. A proposta é essa, que todos façam o culto no lar. Amém? Toda segunda-feira, uma reflexão da mensagem do domingo. Aí você me pergunta, eu não sei fazer, não sei se quantos louvores tem, não sei como começa, não sei as orações, a programação do culto no lar. Eu posso também estar passando para você, se você tiver alguma dúvida, você pode estar me perguntando, então eu posso estar passando a programação de como é que funciona, tá bom? Se você está com uma família pequena, você pode se juntar com outra família, tá bom? Portanto, que vocês estejam fazendo o culto no lar. E é importante todas as famílias estarem trabalhando isso. Quarta-feira, irmãos, nós estaremos aqui o culto de oração, celebrando restauração. Nós estamos falando sobre conscientização de drogas e álcool. Falamos sobre uma visão bíblica do álcool na quarta-feira. E agora nós estaremos falando também sobre um outro assunto muito importante. Então, conto com vocês no culto de oração às 19h30. Lembrando também sobre o culto no lar, irmãos, ele não tem horário, tá? Se você quiser fazer na hora do almoço, se você quiser fazer pela manhã, se você quiser fazer pela noite, o importante é que você faça e depois você já publique a foto lá no grupo, para a glória do nosso Deus. Quinta-feira, nosso momento de oração, 12h30, nós estaremos aqui glorificando ao Senhor. E na quinta-feira também, irmãos, nós teremos reunião com os candidatos a batismo, tá? Todos que estarão se batizando às 19 horas, aqui na igreja. Estarei aguardando vocês para que a gente possa ter uma conversa, né, pastoral com aqueles que estarão se batizando, certo? E nosso culto de domingo às 19 horas. E falando em batismo, irmãos, eu quero chamar aqui na frente os candidatos a batismo, e eu vou chamando e você já vem logo vindo, já Abel, Daniel, Fernanda, Fabiola, Isabelle, Igor e o Cauã. Aqui na frente nós iremos estar orando pela vida deles. E a Eliane e a Rainara. Faltou botar na lista aqui. Amém, irmãos? Olha essa bênção. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, por essas vidas aqui? Essas vidas aqui, irmãos, estão tomando a decisão de se batizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho, 8. É isso? Perdi a conta aqui, 9 pessoas para a glória do nosso Deus, né? E eu estarei conversando com eles na quinta-feira, saber se eles estão convictos da decisão, se estão firmes e fortes, né? Porque eles sabem que essa decisão é a melhor decisão da vida deles. É quando eles estarão conduzindo para o reino do nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar por essas vidas, porque eu sei que o Senhor está abençoando, mas o inimigo também está trabalhando. E eu quero pedir as bênçãos celestiais sobre a vida deles. Estenda sua mão para cá. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, quero te apresentar nesse momento a vida, Senhor, de todos esses que estarão se batizando, Senhor. Senhor, eles decidiram que querem te seguir para todo sempre, Senhor. Eles querem confirmar as suas decisões. Meu Deus, então recebe, Senhor Deus, a vida de cada um deles, Senhor Deus, dessas 9 pessoas. E eles estarão descendo as águas do batismo, Senhor Deus. E isso para a tua glória e somente para a tua glória, Senhor. Isso mostra que a tua igreja está crescendo. Isso mostra que a tua igreja, Senhor Deus, ela está alcançando vidas e alcançando almas. Então eu te peço que eles permaneçam com essa decisão. Estejam firmes e fortes, Senhor. Que tu proteja eles de todo o mal, para que eles possam estar no domingo agora, Senhor, descendo as águas do batismo e confirmando a sua decisão para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Está aí os candidatos a batismo. Não esqueça da nossa reunião na quinta-feira, às 19 horas. Eu estarei também lembrando vocês, para que a gente possa ter uma conversa aqui na igreja às 19 horas. E falando de batismo também, irmãos, batismo dia 13 agora, domingo, certo? Domingo agora, dia 13, 8 horas da manhã. Aonde? Hotel San Conrado. Quem foi no último
tivemos uma confraternização com a PIB, com as outras congregações. Quem foi aí? Levante a mão aí. Então, vocês sabem onde é o hotel, né? Certo? Então, é assim. O que eu estava pensando? Estava pensando de fretar um ônibus para que a gente possa ir. Só que eu preciso saber quem são as pessoas que vão de ônibus. Se você quiser ir com o seu carro, quiser ir com a sua moto, quiser ir de qualquer outro lugar, você pode ir, né? Mas quem for de ônibus, você tem que me avisar. Eu quero saber a quantidade de pessoas. Porque se não der muita gente, então não tem sentido eu fretar um ônibus, certo? Então eu preciso que você me confirme durante a semana. Eu estarei conversando com você, tá? E a gente precisa organizar todas essas coisas. O batismo começa às 8, provavelmente mais 7h30, 15 para as 8 a gente vai estar saindo daqui. Tá bom, irmãos? Então já conto com a presença de vocês. O valor da passagem vai ser R$5, tá? Só os adultos e os jovens, certo? As crianças não pagam, adultos e jovens, certo? Para a gente poder pagar o frete do ônibus. Tá bom, irmãos? Posso contar com vocês? Amém? E esse convite, irmãos, aliás, não é um convite, é uma convocação. A igreja toda tem que estar lá. Eu não sei como você vai estar lá. Se você vai no frete, se você vai de moto, se você vai de carro, se você vai andando de bicicleta. Mas a sua presença é importante lá, irmãos. Tá bom? Eu conto com a presença porque nós iremos fazer uma ordenança do Senhor. Então, momento de ordenança, batismo e santa ceia, a igreja é convocada a estar. Tá bom, irmãos? Depois vai ter a piscina lá para vocês estarem se divertindo lá, comemorando, celebrando. Então, esses são os avisos. Quero chamar as crianças, até 10 anos aqui, que estarão participando do culto infantil. Lembrando também, irmãos, no domingo do batismo será a ceia do Senhor também, à noite, certo? Então, já se faça presente também vocês que já são batizados. E os recém-batizados estarão participando desse momento importante. Estenda a sua mão para cá, irmãos. As crianças estão aqui, é isso? Mais gente? Cadê? Não fiquem tímidos. Vamos orar? Deus santo, Deus poderoso, Deus eterno, peço a tua bênção, Senhor, nessa noite, sobre essas crianças, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento para elas, Senhor Deus, através da tua palavra. Usa, Senhor Deus, a professora Michele, que estará conduzindo essa aula, usa ela para a tua glória, que ela possa ensinar e cuidar dessas crianças, com temor e tremor diante de ti, Senhor. Deus, que elas saiam dali alimentadas pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Renovado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos, nesse momento, avisos dados. Peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso do 9 ao 13. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. E se você for achando, eu peço que você fique de pé para poder fazer essa leitura em reverência ao nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13. Amém? Quem não trouxe Bíblia, acompanhe no telão. Vamos fazer a leitura nesse momento. E diz assim: não está no cadeado ali? Está por aí, não está comigo. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Feche os olhos, irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, Deus eterno, soberano e poderoso. Chegou o momento da tua poderosa palavra, Senhor.
que o teu poderoso Espírito Santo esteja livre neste lugar para alcançar as vidas, para falar aos corações, para que eles entendam, Senhor Deus, deste tamanho exercício espiritual que é a oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor, que a tua igreja glorifique o teu nome por esse alimento e pela sede que será saciada nessa noite, Senhor. Deus, obrigado por tudo. Recebe glória para si. Santificado seja o teu nome e o teu Espírito possa agir nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos ouvidos, que nada, Senhor, possa tirar a nossa atenção nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, estamos em outro tema. Qual é nosso tema anual? A igreja que queremos ser. Vamos falar mais alto? A igreja que queremos ser. Mês passado, nós tínhamos como subtema a igreja primitiva. Então, pegamos princípios da igreja primitiva e aplicamos à nossa vida. A igreja que queremos ser como a igreja primitiva. Agora o mês de fevereiro a igreja que queremos ser é a igreja que ora. É a igreja que busca. É a igreja que clama, que dobra os joelhos, que tem um encontro com Deus todos os dias, no seu trono da sua graça. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre os princípios da oração baseado no Pai Nosso. Eu sei que você já leu o Pai Nosso milhares de vezes. É a oração mais conhecida no mundo, até por outras religiões, essa oração é conhecida. Então, quero falar hoje sobre os princípios que ela traz, esta oração. Durante o restante do mês, se Deus quiser, no próximo domingo eu quero falar sobre os efeitos da oração. O que a oração faz? O que ela é capaz de fazer? Depois, no outro domingo, eu quero falar como ter orações respondidas através da sua palavra. E para encerrar o mês de fevereiro, eu quero falar sobre como ter orações não respondidas. Então, hoje eu estarei falando sobre os princípios da oração. Semana que vem, sobre os efeitos da oração. Depois, como ter orações respondidas. E depois, como ter orações interrompidas. Amém, irmãos? Então, já se faça presente durante todo este estudo que nós iremos falar sobre oração. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam nessa noite, preste muita atenção, tá? Fique com a sua Bíblia aberta em Mateus 6, que nós estaremos explorando esse texto aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, isso é muito importante, irmãos. A oração, ela é um exercício espiritual. E por ser um exercício espiritual, nós que somos carnais, temos problemas com isso. Temos problemas em orar por quê? Por ela ser um exercício espiritual e eu ser carnal, e a minha natureza ser pecaminosa, então provavelmente eu não vou ter vontade, eu não vou ter prazer, eu não vou ter motivos, eu não vou sentir dentro de mim alguma coisa que chame para orar. Então a nossa carne, ela sempre luta contra a oração. Então, quando você estiver com preguiça de orar, quando você estiver com dificuldade de orar, quando você estiver sendo impedido de orar, lembre-se, é a sua carne que está impedindo de você ter esse exercício espiritual, por ela ser espiritual e você ser carnal. Então, orar, irmãos, você precisa de muito trabalho para que você possa estar buscando ao Senhor. Porque a sua carne vai rejeitar. A sua carne vai ter problemas. Aumenta em cima e baixa embaixo. Senão vai ficar muito alto para a igreja. Baixa o volume da igreja. Isso. Aumenta na transmissão e baixa na igreja. Isso. Então, irmãos, a oração é a única forma que nós podemos falar com Deus. Deus pode falar conosco através de várias formas. Através da palavra de Deus, pode falar conosco através de uma outra pessoa, ele pode dar sonhos, ele pode fazer como ele quiser e ele vai falar com você. Mas para que a gente possa falar com Deus, é só através da oração.
E é por isso que a oração é importante na vida do crente, porque se você abdicar da oração, você nunca vai falar com Deus. Não tem uma outra opção, não tem uma segunda instância, não tem um outro jeito, não tem uma outra ferramenta. A oração é a única forma que você fala com Deus. É quando você ora e se conecta com Ele. Se você abdicar da oração, então você vai passar a sua vida toda cristã sem falar com Ele, porque não tem uma outra ferramenta, não tem como falar com Ele a não ser pela oração. E quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 6, ele está inserido no Sermão do Monte, e vocês conhecem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus começa a passar alguns deveres para o cristão. Ele fala sobre ser sal e luz, ele fala sobre amar o próximo, ele fala sobre amar os nossos inimigos, ele fala sobre fazer caridade para os irmãos. Tudo isso é dever do crente. Aí ele insere dentro dos deveres, dentro do Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7, a oração. Então, irmãos, a oração é um dever seu. A oração não é opcional. Você não escolhe quando deve orar. Você não tem uma escala para orar. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. E se eu quiser orar daqui a uma semana eu oro. Não. A oração é um dever do crente. A oração é algo que é a identidade do crente. A oração emana da vida do crente. Então, quando ele abdica disso, você está tendo dois problemas. Primeiro, você não está falando com o Senhor, que já é um erro. E segundo, você não está obedecendo um dever que é seu, de orar. Você ora porque é um dever seu. É um dever do crente, como amar o próximo, como ser sal e luz, como amar os inimigos e como fazer bondade e caridade. Então, a oração, meus irmãos, quando você for para sua casa, não diga assim, hoje eu não vou orar. Porque quando você está falando isso, você está quebrando um dever que é seu. E às vezes nós não cumprimos o nosso dever e queremos que Deus cumpra as coisas. Queremos que Deus faça as coisas. Queremos que Deus abra as portas. Mas se nós não estamos cumprindo com o nosso dever, que é orar. E a oração, irmãos, quando nós lemos em Lucas capítulo 11, os discípulos chegam assim, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então a oração, irmãos, você aprende e você vai praticando para que a sua oração ela seja aperfeiçoada sempre. Não chega um momento e você fala assim, eu aprendi a orar, agora eu sei orar, a minha oração chegou na plenitude, tudo agora eu sei fazer. Não, você não consegue fazer isso, porque é sempre um aprendizado. Os discípulos pediram para serem ensinados. Romano 8, 26, ele diz assim, que o Espírito de Deus intercede por vós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, a minha oração ela só chega a Deus porque eu não sei orar. O Espírito Santo pega a minha oração defeituosa, a minha oração cheia de erros, a minha oração cheia de problemas, a minha oração faltando reverência, faltando temor. Então ele pega e ele intercede por nós e leva ao nosso Senhor. Então, por causa do Espírito Santo, que eu não sei orar, o Espírito Santo pega a minha oração, então ele purifica, transforma a minha oração para que ela chegue no trono da graça. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não vamos conhecer essa prática espiritual na sua plenitude. Nós não vamos dotar disso. Então, nós temos que saber que a nossa oração, ela chega ao trono da graça através de um intermédio que é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A segunda coisa que eu quero que você saiba também é que a oração do Pai Nosso que nós iremos estudar nessa noite, ela não é uma reza. Não é uma reza. Qual é o grande problema do Pai Nosso? É usar ela como reza, usar ela como algo decorado, usar ela como algo que decorando ela você vai estar orando como Deus quer, e na verdade não é assim. A oração do Pai Nosso é um modelo. A oração do Pai Nosso, ela traz princípios. A oração do Pai Nosso, ela ensina algumas coisas que deve conter dentro da nossa oração. Por isso que a oração do Pai Nosso, quando ela é repetida, de fato, ela não é uma oração, ela se torna uma reza. Então, para nós, cristãos, evangélicos, nós não devemos estar repetindo toda hora.
E por que nós não devemos estar repetindo toda hora? Porque Mateus 6, no mesmo capítulo, aí na sua Bíblia, verso 7, ele diz assim, que não useis de vãs repetições. Ou seja, a oração do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida, decorada, falando, 10 Pai Nosso, 15 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, não adianta. Não useis de vã repetições. Não useis de vã repetições. Por que Jesus está ensinando isso? Porque a oração do Pai Nosso é um modelo com princípios que deve nortear a tua oração. Amém, irmãos? Uma vez eu estava lá, e aí tinha uma jovem endemoniada, e eu não era nem crente, eu era ainda ímpio naquela época, eu me lembro. E aquela jovem endemoniada, aí uma outra jovem pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91, desesperada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Começou a ler, e nenhum efeito sobre o demônio. Nenhum efeito. Por que nenhum efeito? Porque não é a letra que tem poder. Não é a leitura que tem poder. Você precisa pegar os princípios do Salmo 91 e de toda a Bíblia e da oração do Pai Nosso, para que você possa fazer a sua oração, para que ela chegue ao trono da graça e Deus possa fazer aquilo que você está pedindo. Só ler diante do inferno, você não vai conseguir. Porque às vezes até o diabo usa a própria leitura bíblica, pontos da Bíblia, para enganar os outros. Então a leitura, a letra não serve para o inimigo, mas o que sai do seu coração, o que você fala, o que você ora, esse sim tem efeito quando chegando ao trono do nosso Deus. Mas irmãos, aí na sua Bíblia, verso 9, a parte A, ela diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Irmãos, o primeiro princípio hoje que eu quero dar para vocês é o princípio da paternidade. Quando você for orar, irmãos, o princípio que você deve usar, primeiramente, como está aqui no texto, é o princípio da paternidade. É o princípio que o nosso Deus, ele é o quê? O nosso Pai. E por que isso, irmãos? Porque os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, por causa do mandamento de não usar o nome de Deus em vão. E através desse mandamento, eles entendiam que pronunciar o nome de Deus poderia ferir, poderia macular o nome de Deus. Então, quando Jesus diz assim, quando vocês forem orar, orem, Pai Nosso. Ele está usando a palavra grega Abba, pela primeira vez. Então, você falar para um judeu que ele tem que orar Pai, ele já fica preocupado, porque ele não poderia falar qualquer outra coisa que pudesse sujar o nome de Deus, macular o nome de Deus, diminuir o nome de Deus. Ele não poderia. Obrigado. Então, a palavra Pai, Abba, ela já inaugura uma nova forma de falar com Deus, chamando Ele de Pai. Pela primeira vez na Bíblia, o Senhor mostra que nós devemos chamar Ele de Pai. Disso para trás, ninguém usava o nome de Deus. Somente aqui, Ele ensina que nós devemos buscar o nosso Deus como Pai, Abba, pela primeira vez. Irmãos, por que isso é importante, eu chamar o meu Deus de Pai? Eu não sei se você já percebeu isso, mas por que é importante na minha oração? É só um termo, é só qualquer outra coisa? Não, é muito importante. Tem um significado muito grande aqui, irmãos, na oração. Quando você fala Pai ao nosso Deus. Porque eu quero falar uma coisa para você que pode até escandalizar você nessa noite. Mas isso eu vou mostrar na Bíblia. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Como isso, irmãos? Pelo amor de Deus, me mostre isso. João, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, que eles que receberam como filhos, apenas aqueles que creram no seu nome. Somente aquele que crê no seu nome pode chamar Deus de Pai. E por que pode chamar Deus de Pai? Porque ele, como criatura, foi adotado por Deus.
Nós sofremos uma adoção pelo Senhor. Antes éramos filhos da ira, condenados ao matadouro. Então, quando Deus nos adota, porque cremos no seu nome, então eu posso chamar ele de pai. Sem isso, meus irmãos, você não pode usar esse termo. Você não pode falar com alguém que não adotou você. Você não pode invocar o nome sem que você se dobre, que você faça parte da família dele. Nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que creram no seu nome. E qual é a vantagem disso, irmãos? Qual é a vantagem de ter Deus como nosso Pai? Meus irmãos, olha a grande bênção. Estamos em infinita vantagem diante de muita gente. Muita gente. Quem é o Pai de vocês, irmãos? É o Criador dos céus, da terra e sustentador de todas as coisas. Então, meu irmão, quando eu vou pedir alguma coisa para o meu pai, quem é meu pai? É aqui na terra? É uma imagem de escultura? É algum Deus falso? Não, é o Criador dos céus e da terra e que sustenta todas as coisas. Então, isso me dá garantia e fé que eu posso ser respondido. Porque o meu pai é diferente de qualquer outro pai. E isso mostra o quanto eu fui adotado por ele. Porque eu era considerado filho da ira, mas agora eu sou considerado filho de Deus. Quando ele diz quão grande bênção vocês serem chamados filhos de Deus. Nós hoje estamos num patamar diferente, meus irmãos. A oração de vocês hoje tem todo sentido, porque você pode chamar um Deus de Pai pela primeira vez, por causa da adoção que ele fez pela vida de vocês. E a partir que ele é meu Pai, sustentador de todas as coisas, pode fazer qualquer coisa, possível e impossível. Aí ele confirma isso em Mateus 7,11. Ele diz assim, vós que sois maus, ele diz assim, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Imagine eu, que sou bom, não posso dar boas dádivas aos meus filhos. Meus irmãos, você está pensando no grande segredo disso? Nós que somos maus, damos às vezes as melhores dádivas para os nossos filhos. Imagine um Deus criador, sustentador, bom, misericordioso e amoroso. Ele pode dar as melhores dádivas para nós. Então posso ir com segurança em oração ao meu Pai, porque Ele pode fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. Amém? Então o primeiro princípio é o princípio da sua paternidade. Confie na sua oração, irmão. Deus é o nosso Pai. Não é outro, Ele é o nosso Pai. Você foi adotado, foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Confie nesse nome. Busque a Ele. Segundo, irmãos, no próprio verso 9, parte B, que estás aonde? No céu. O nosso Deus, Ele está nos céus. Primeiro, o segundo princípio, o princípio da sua majestade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, tem que estar inserido na tua oração. Tem que estar inserido na sua oração. Você tem que prestar muita atenção, porque todos esses princípios que eu estou ensinando para vocês, eu não estou ensinando para que você decore o Pai Nosso. Eu estou ensinando para que você pegue esses princípios e insira na sua oração. Segundo princípio, verso 9b, a parte B, Ele está nos céus. Duas coisas Deus quer nos ensinar aqui, para que a gente coloque na nossa oração. Primeiro, meus irmãos, céus demonstra o seu governo. Irmãos, o governo do nosso Senhor, Ele não está aqui na terra, Ele está acima de nós, Ele é superior a nós, Ele está nos céus. A nossa autoridade máxima não é aqui na terra. A nossa autoridade máxima não é o prefeito, não é o presidente do Brasil, não é o governador, não é o deputado federal, nem estadual, nem os juízes, nem delegados. A nossa autoridade máxima, meus irmãos, está nos céus. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Ou seja, a autoridade máxima de todo o universo, vai escutar a sua oração. A autoridade máxima que criou todas as coisas, sustentou todas as coisas, irmãos, vai ouvir a sua oração. Então, irmão, por que é importante isso? Por que é importante eu saber disso?
porque eu não estou pedindo para um Deus falso, eu não estou pedindo para um Deus que tem poder, não estou pedindo para um Deus que tem muito poder, eu estou pedindo para um Deus que tem todo o poder. Ele é poderoso em todas as escalas. Salmos 47:9 ele diz: o nosso Deus reina dos céus todas as nações da terra. É através dos céus que ele governa tudo. Segundo ponto, irmãos, dentro dessa parte que está nos céus, a sua majestade, ela é ilimitada, irmãos. Totalmente ilimitada. Você consegue olhar o céu e consegue medir o céu? Você consegue ver o tamanho do céu? E eu estou falando apenas do céu na nossa terra. Se você for olhar para o céu cósmico, você não vai conseguir medir. Nem a ciência consegue medir. Então, aonde o nosso Deus governa é totalmente ilimitado. Mas por que isso? Porque quando Jesus fala disso, os judeus tinham uma confusão em relação a onde Deus estava. Alguns judeus falavam que Deus estava em Jerusalém. E outros, os samaritanos, diziam que ele estava no Monte Gerizim. Por isso que Jesus e a mulher samaritana têm um conflito. Onde é que está Deus? Vocês dizem que estão em Jerusalém. Nós dizemos que está no Monte Gerizim. Onde é que Deus está? Então, quando Jesus fala, ele está nos céus, ele está dizendo assim, ele não está nesse monte, nem está no outro monte, ele não está em algum barranco, ele está em todos os lugares. Todos os lugares, irmãos. Absolutamente em qualquer lugar. Você pode buscar a Deus dentro do seu quarto, você pode buscar aqui na igreja, você pode buscar dentro de uma prisão, você pode buscar dentro de uma caverna. Aonde você buscar o Senhor, Ele vai estar, porque a sua presença é totalmente ilimitada. Já viu os crentes que gostam de ir para o monte para orar? Meu irmão, se você gosta de ir para o monte para orar, não tem problema nenhum. Só que a mesma coisa que Deus pode fazer em cima do monte, Ele pode fazer no teu quarto trancado, só você e Ele. Então não existe lugares especiais para buscar a Deus. Não é no monte em Jerusalém, não é no monte Gerizim, não é no morro da Coca-Cola, não é em qualquer outro lugar. Em qualquer lugar você pode buscar Ele para a glória do nosso Senhor. E falando de majestade, irmãos, isso me lembra George Miller. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi considerado um herói da fé no livro de John Bunyan, Os Heróis da Fé. Se você tiver a oportunidade de ler, você leia. E ele diz assim, irmãos, que ele era dono de um orfanato. Ele chamava Deus de Pai dos Órfãos. Ele tinha um orfanato que ele cuidava de crianças. Ele necessitava de pão todas as vezes. E ele orava, orava, orava. Ele tinha um caderno com 50.000 orações não anotadas, respondidas por Deus no seu caderno. Tamanha a vida de oração de George Miller. E ele levava muito em consideração a majestade do nosso Deus. Sabe por quê? Uma certa vez ele orando, no seu quarto fechado, um dos seus funcionários bateram na porta e falaram assim: Miller, a rainha está aí fora querendo falar contigo. E ele fala assim: diga à rainha que eu estou ocupado, porque nesse momento eu estou falando com o Rei dos Reis. Tamanha ele respeitar a majestade de Deus na hora da oração. Uma rainha bateu na sua porta, mas ele estava falando com alguém que era maior que a rainha, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Terceiro princípio, irmãos: santificado seja o teu nome. Princípio da sua paternidade, princípio da sua majestade. E agora o princípio da reverência ao Senhor. Irmãos, duas coisas me ensinam aqui que você deve inserir na sua oração. Não é porque você tem intimidade com Deus de chamá-lo de pai que você vai de qualquer jeito com ele. Porque a pior coisa é a intimidade. Não é isso? A pior coisa é a intimidade. Você fala com uma pessoa de um jeito que tem intimidade, mas com outra pessoa que você não tem intimidade, você vai falar de forma mais, certo? Mais serena, mais discreta, porque você não tem intimidade com essa pessoa. Mas com aquela pessoa que você tem intimidade, você chega brincando, chega falando um monte de coisa.
Mas o que Deus está nos ensinando? Olha, vocês podem chamar a mim de Pai. O véu foi rasgado. O acesso para vocês é livre. Só que para você falar comigo, você tem que ter reverência. Porque eu não sou natural. Você é mortal, eu sou imortal. Você é da terra, eu sou dos céus. Você é carne, eu sou espírito. Você é servo, eu sou Deus. Então, mesmo que nós falamos com Ele, sendo Pai, mas eu tenho que ir com toda a reverência diante dEle. Santificado seja o teu nome. Não é igual a Xuxa que diz o cara lá de cima. Não é isso. Você tem que ir com temor e tremor diante dEle, na hora da oração. Você tem que falar com Ele, meus irmãos, com toda a reverência. Você tem que chegar diante dele sabendo onde está pisando, como Moisés chegou na sarça ardente. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque onde tu pisa é lugar santo. Não vão fazer como Nadab e Abiú em Levítico, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e Deus os incendiou lá dentro do templo, porque o nome de Deus não pode ser zombado. Não vão fazer como Uzá, que as tropas de Davi levando a arca da aliança, e os bois tropeçam, e a arca parece que ia cair, e Uzá toca na arca, Deus mata imediatamente, porque não podia tocar na arca, somente os levitas poderiam carregar a arca. Então, meus irmãos, o acesso é livre, mas com todo temor, toda reverência diante dele. Abra sua Bíblia, você deixa marcado aí para você voltar depois, Lucas capítulo 1, verso 46 ao 49. Eu quero falar para vocês de uma oração que Maria faz. 46 ao 49. 46 ao 49. Cântico de Maria. Quem é bom de Bíblia já acelera aí. É só passar. Você está em Mateus, você vai em Marcos e vai em Lucas. Capítulo 1, verso 46 ao 47. Eu vou ler para vocês a oração de Maria. Olha a reverência de Maria diante do nosso Senhor. Capítulo 1, verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, pois o poderoso Deus fez grandes coisas em meu favor, e santo é o seu nome. Amém? Olha como a mãe de Jesus se direciona ao nosso Deus. Santo é o seu nome. Só de adoração aqui, meus irmãos, só nessa oração aqui, nesse cântico, certo? Já tem uma teologia gigantesca, só de adoração aqui. Tamanha é a reverência da mãe do nosso Senhor, falando com o nosso Deus. Segunda coisa, irmãos, muito importante em relação à reverência, e isso é fundamental para a vida do crente. Quando ele diz assim, santificado seja o teu nome, ele não está falando, agora volte lá para Mateus 6, ele não está falando apenas que Deus tem que ser santificado nas nossas orações, apenas. Não é só isso. Ele foge dessa esfera, ele passa desse limite. Quando ele diz assim, santificado seja o teu nome, eu estou falando assim, que na minha oração, Deus, santifica o teu nome na minha vida. Santifica o teu nome na minha vida. Como assim, meus irmãos? Eu tenho que orar, irmãos, para falar assim, Deus, aonde eu for, na escola, no trabalho, na igreja, em casa, com meus amigos, com os meus inimigos, qualquer situação, qualquer circunstância, santificado seja o teu nome, através da minha conduta e do meu comportamento. Isso deve conter na oração de vocês. Você entra na presença do Senhor com reverência, mas quando você está andando por aí, o nome de Deus tem que ser santificado na vida de vocês. Onde eu vejo isso? 1 Pedro 1, 15 ao 16. Meus irmãos,
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o comportamento de vocês está em jogo aqui na oração. Você deve orar pedindo para que Deus seja santificado através da vida de vocês, irmãos. Para que Deus não seja zombado através da vida de ninguém. O seu comportamento vai dizer muito sobre a sua oração. E tem mais. Verso 10, Mateus capítulo 6, verso 10. Diz assim: venha o quê? O teu reino. Venha o teu reino. Irmãos, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Mais uma coisa que deve ser colocado nas orações de vocês. Primeiro, chamar Deus como Pai. Segundo, entender a sua majestade, o seu tamanho, o seu governo. Terceiro, santificado seja o teu nome. Toda a reverência na oração de vocês. E quarto, o princípio do avanço do reino de Deus. Irmãos, Lucas 17:20, um fariseu interrogou Jesus e falou assim: onde é que está o reino? Cadê o reino? Jesus disse que o reino não era visível aos homens. Não é ali, chegou, ou está ali, está acolá. Não é. O reino de Deus, ele é totalmente invisível. Ele inaugurou com a vinda de Jesus. Jesus chega na terra e o reino de Deus inaugura. É chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Então o reino de Deus chegou, está inaugurado. Ele já está operando, ele já existe. Só que ele é totalmente invisível. Nós o conhecemos, nós o sabemos, porque a luz de Deus já iluminou os nossos olhos. Mas os ímpios, os perdidos, aqueles que não conhecem, para eles é totalmente invisível. Inclusive esse fariseu que perguntou para Jesus aonde estava o reino. Então, o que tem a ver? Venha o teu reino. Por que eu tenho que orar? Qual é esse princípio de avanço do reino? Meus irmãos, você deve inserir na oração de vocês que o reino de Deus avance, se expanda para aqueles que não conhecem. Orar por pessoas, por famílias, por amigos. A sua oração deve conter pessoas, irmãos. A oração de vocês deve conter almas. A nossa oração não é só pedir, não. Você tem que pedir por almas, por pessoas, interceder por pessoas. Senhor, avança o teu reino, Deus. Avança o teu reino na escola, no meu trabalho, na minha rua, no meu bairro. Avança, Senhor, o teu reino na minha família. Avança. Venha o teu reino. Mas o reino já chegou. Então eu não vou pedir venha o teu reino, Senhor, porque o teu reino já está aqui, já está estabelecido. E tudo será cumprido, como diz em Apocalipse, ele virá e governará para todo sempre essas nações. Só que o reino de Deus na vida das pessoas precisa avançar. E eu preciso orar por pessoas. Então não é só uma oração intercessória, é uma oração evangelística. Você tem que orar por pessoas, irmãos, para que pessoas sejam alcançadas. Cadê a tua lista de pessoas na sua oração? Você já fez uma agenda de pessoas? Aqui é minha família, pai, mãe, primo, tio, sobrinho, está tudo aqui. Eu não vou dormir sem estar intercedendo por essas pessoas. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você ora pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu esposo, pelo seu primo. Você tem anotado os nomes das pessoas que você ama. Você tem que orar, irmãos, porque se você não orar, a luz, o reino, não irá avançar nessas pessoas. Vocês são frutos de oração e vocês estão aqui. Alguém estava orando por vocês para que vocês estivessem aqui nessa noite. Só que as pessoas que você quer que esteja aqui essa noite, nessa igreja, conhecendo a palavra de Deus, você vai ter que colocar o nome delas em oração. Venha o teu reino, Senhor. Alcance essas pessoas para que essas pessoas sejam salvas. E não só por salvação, meus irmãos. Avança o reino, Senhor Deus, na política. Avança o teu reino nos hospitais, em
todas as áreas da sociedade. Meus irmãos, estamos tendo um colapso na saúde agora. Então o que a gente tem que fazer? Deus, avança o teu reino nesses enfermos, nesses que estão no hospital regional, que estão internados, que estão quase morrendo. Deus, que o teu reino avance e alcance esses corações, para que eles conheçam a ti, Senhor, porque eu não sei se eles vão viver, eu não sei se eles vão morrer, eu não sei se eles vão sair desse leito. Então, Deus, que o teu reino avance, que esses corações sejam alcançados. Essa é a nossa oração. Que o reino de Deus avance para essas pessoas. João Calvino diz que é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível em nós, irmãos. Eu sei que tem um reino invisível, mas essas pessoas aí fora só vão conhecer se você orar, dar visibilidade para elas, para que elas conheçam. Amém? E mais, verso 10, a parte B, seja feita a tua, o quê? Mais alto, a tua, assim na terra como no céu, irmãos. Irmãos, o primeiro princípio é o princípio da paternidade. Deus é meu pai. Depois, o segundo princípio é a sua majestade. Terceiro princípio, a reverência. Quarto princípio, avança o reino de Deus. Quinto princípio, o princípio da vontade alinhada. Você deve falar assim, isso aqui eu já sei, irmão. Não precisa nem explicar. Pode passar para outro ponto. Porque eu sei que isso aí é o quê? É que a vontade de Deus seja feita. Não é isso? Amém? Mas tem algo mais profundo do que isso, irmãos. Muito mais profundo. A partir de hoje, em relação à vontade de Deus, a sua oração vai mudar. Porque tem um princípio aqui fundamental para que as coisas aconteçam na nossa vida. Muita coisa não acontece na nossa vida por causa deste princípio aqui. Muitas portas são fechadas por causa deste princípio. Irmãos, preste atenção numa coisa. Orar pela vontade de Deus não é errado. Não é errado. Deus, seja feita a tua vontade. Amém. Só que este princípio aqui, ele está ensinando algo que passa disso, passa desse ponto. Ele está dizendo que você deve entender a vontade de Deus. Como eu entendo a vontade de Deus? Este é o segredo. Mas como é que eu faço isso, irmãos? Presta atenção. A vontade de Deus ela é feita na terra, no céu. No céu, a vontade de Deus já está sendo feita. Os anjos os servem. O que Deus manda é feito. Tudo o que Ele quiser é feito. Deus é soberano. E o que Ele quer vai ser feito em qualquer lugar, lá nos céus. E a vontade de Deus vai ser cumprida também na terra. E para que a vontade de Deus seja cumprida na terra, ele usa um instrumento para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. É feita no céu e é feita na terra. Lá, através dos seus anjos e de todo o seu exército. Mas aqui ele usa um outro instrumento. Ele não usa anjos. Para que a vontade de Deus seja feita na terra, ele usa a igreja. É através da igreja que a vontade de Deus é feita na terra. E quando a vontade de Deus é feita na terra e ele usa a igreja, por que a igreja? Porque a igreja é uma igreja submissa a ele, obedece a ele, faz o que ele manda e o que ele governa. Esse é o certo. Só que como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu tenho a minha vontade? Como eu vou fazer, como eu vou saber da vontade de Deus se eu tenho a minha própria vontade? Então é aí que entra o princípio da vontade alinhada. Deus pega a vontade dele e ele pega você com a sua vontade. Aí você renuncia à sua vontade e a sua vontade converge na vontade de Deus e essa vontade se torna apenas uma. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Tem que convergir. Tem que andar na mesma linha. Tem que entender a vontade dele. Para que você possa ser usado por ele. Meus irmãos, quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa. E quando nós fazemos a nossa,
a probabilidade de dar errado é 100% quando nós fazemos a nossa vontade. Então, quando nós aprendemos a vontade de Deus e começamos a fazer a vontade dele, então as portas se abrem, as coisas acontecem, as vidas mudam, o cenário muda, porque a vontade de Deus está sendo feita aqui na terra. Então, a minha oração é: Deus, que a tua vontade ela seja feita, mas que a minha vontade esteja alinhada, que convija na tua vontade, que a minha vontade seja a tua vontade. Amém? Esse é o princípio da vontade alinhada com o nosso Deus. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo assim: Cristo vive em mim, mas eu continuo fazendo a minha vontade? É isso? É isso que ele está ensinando? Ou ele está ensinando assim que não sou mais eu, ou seja, a minha vontade acabou, foi aniquilada, mas Cristo vive em mim, ele vai operar a sua vontade através da minha vida, em nome de Jesus. Próximo ponto, irmãos, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá o quê? Nos dá hoje. Irmãos, aqui, a primeira parte da oração são todas as coisas ligadas a Deus. Se você for perceber, a sua paternidade, a sua majestade, a reverência que é devida, o seu reino e a sua vontade. Olha o que Deus está ensinando aqui. Depois que vocês começarem a orar e vocês começarem a direcionar as orações para mim primeiro, agora você pode pedir para vocês. Ou seja, primeira coisa, existe uma prioridade dentro da oração. Qual é a prioridade? Dobrar o joelho: Senhor, me dá, é isso, eu preciso disso, me dá aquilo, abre essas portas. Essa é a prioridade? Não. Primeiro, a sua oração, ela vai ser direcionada para Deus, glorificando, exaltando. Deus, a tua vontade seja igual a minha. Senhor, a tua majestade, reino, meu Pai, Pai nosso, que avance o teu reino, que a tua vontade, Deus, seja na minha vida. Aí sim, você vai começar a pedir sobre as suas coisas. Isso já corrige 70% da nossa oração, irmãos. Porque nós, por causa das nossas preocupações, quando nós iremos orar, nós esquecemos de glorificar, esquecemos de exaltar, esquecemos de pedir a Deus tanta coisa para que o reino dele avance, que a sua vontade seja feita. Esquecemos de chamar até ele de Pai, por causa da nossa agoniação de pedir as nossas coisas. Só que na oração do Pai Nosso ensina totalmente diferente. Primeiro Deus, depois as nossas coisas. Ele poderia fazer assim: a oração de vocês não vão pedir absolutamente nada, porque mesmo assim ele seria justo, mesmo assim. Mas ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele permite termos acesso a pedir pelas nossas coisas. E aí nesse princípio, é o princípio da dependência de Deus. Você vai colocar a sua oração para ser dependente dele. Irmãos, tem 3 princípios importantes aqui. Primeiro, a nossa necessidade. Ele permite que nós possamos pedir a ele para suprir o quê? A nossa necessidade, não luxo, não a ostentação. Ele fala assim: o pão não é a mesa farta. Ele fala o quê? O pão. O pão para o judeu era o alimento básico. É o pão. Sabe o que ele está falando para nós aqui? O pão, eu garanto para vocês, eu tenho compromisso. Mas quando você tiver a mesa farta, é graça, é misericórdia dele. Mas na oração de vocês, peça o pão. Peça o pão. Porque o dia que não tiver, irmãos, vocês vão agradecer a ele. Porque o compromisso dele foi com o pão. O pão de cada dia. E às vezes nós só queremos que a mesa esteja farta. Oramos para que as nossas despensas estejam cheias. Mas quando apertar, o que vai acontecer? Você vai blasfemar de Deus? Ou você vai agradecer: Senhor, o que está acontecendo aqui é o teu compromisso, o pão de cada dia. Então a nossa necessidade, ela vai ser atendida. A nossa necessidade
básica. Segundo, irmãos, dai-nos o pão, ou seja, qual é a nossa fonte, irmãos? Quem é que coloca pão na nossa mesa? Quem é que traz o sustento para a nossa casa? Quem é que alimenta o nosso corpo? Quem é que alimenta os nossos filhos? Quem é que coloca a comida na nossa mesa? Qual é a fonte? É o nosso Deus. Não é o seu braço, não é a sua força, não é o seu dinheiro. Eu não estou dizendo que você não deve correr atrás e Deus vai colocar todas as coisas para você, não é isso. Eu estou falando que o fato de você poder correr atrás, o fato de você ter dinheiro, o fato de você ter um emprego, é porque através disso é que Deus sustenta a tua casa. Porque se Deus quisesse tirar a comida da tua casa, irmãos, Ele poderia tirar teu emprego, Ele tira a tua saúde, Ele poderia fazer qualquer coisa e você não ia trazer a comida de casa. Mas o fato de Ele deixar você trabalhar, de você deixar Ele buscar, de você buscar as coisas, de você ter a sua renda, então isso mostra que o pão de cada dia não começa quando a comida está na tua mesa. O pão de cada dia começa quando você vai trabalhar e vai atrás, Ele te dá saúde, Ele te dá força, trabalho e renda. Ele é a fonte do nosso pão. É Ele. Porque eu já ouvi gente falar assim, é o meu dinheiro, é o meu emprego. Eu não faço porque o dinheiro é meu. Não, meu irmão, o dinheiro não é seu. Porque se Deus quiser tirar esse dinheiro de ti, Ele vai tirar, Ele vai te deixar sem um centavo. Porque quem é a fonte dessas coisas é Deus. E segundo, irmãos, Ele diz, orar pelo pão de cada dia, e não o pão de amanhã. É o pão do quê? Do dia. Devemos orar de forma contínua. Sabe por que devemos orar todos os dias pelo pão? Porque vai resolver dois problemas. Primeiro, resolve a ansiedade. Se você ficar pedindo pelo pão de amanhã, meu irmão, você vai ficar ansioso. Se você ficar pedindo pelo pão da semana que vem, você vai ficar ansioso. Se você ficar pedindo o pão do mês que vem, você vai ficar ansioso. Dai-nos o quê? O pão de cada dia. Aí amanhã, você vai pedir pelo pão de amanhã. Semana que vem, você vai pedir pelo pão da semana que vem. Mas hoje é o pão de hoje. Ou seja, nós vencemos a ansiedade e Ele estimula a confiança no Senhor. Ele estimula a confiança no Senhor. A necessidade, Ele permite. Ele é a fonte. E a nossa oração contínua para a glória de Deus. E mais, irmãos. Verso 12. Diz o quê? E perdoar-nos o quê? As nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas o princípio, irmãos, o princípio do perdão. E aqui, meu irmão, esse é um dos princípios mais importantes dentro da oração. É o princípio do perdão. Aqui, meus irmãos, quando ele diz dívidas, não é questão financeira. São questões espirituais. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não pode pagar a sua dívida diante de Deus. Os seus pecados são impagáveis. Os seus pecados. Tudo que vocês fizeram, vocês não conseguem pagar com boas obras, nem com dinheiro, nem com bom comportamento, nem com caridade. Vocês não vão pagar. Isaías diz que as nossas maiores justiças são trapos de imundície diante dele. Então, nós não temos dinheiro para pagar, de forma alguma. Nenhum homem mais rico do mundo pode pagar o perdão dos seus pecados. Então, é impagável. Então, o que Deus faz? Ele paga, através de Jesus Cristo, a nossa dívida, morrendo na cruz, preço de sangue. Aí, os nossos pecados são perdoados. Aí, a nossa dívida é paga. Então, quando Ele paga a nossa dívida, aí nós somos adotados. Eu paguei a tua dívida, eu te comprei com preço de sangue, então eu te adoto, agora você é meu. E quando eu passo a ser de Deus, quando eu passo a ser transformado por Deus, como diz em 2 Coríntios 5,17, que todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, e nós somos o quê? Uma nova criatura, é um novo momento, é uma nova história, mudou tudo. Então, através que Deus me transforma por causa do seu perdão, por causa do pagamento da minha dívida, que eu não tinha dinheiro para pagar, então eu sou uma nova criatura e sou adotado. Aí, nesse princípio, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas,
como nós perdoamos os nossos devedores. Aí aqui entra um outro princípio dentro do perdão. Primeiro princípio que você entende: a nossa dívida é impagável, nós não temos como pagar. Como a nossa dívida foi paga, nós devemos perdoar a dívida dos outros. Nós devemos perdoar a dívida dos outros. Qual é a maior evidência, meu irmão, que você foi perdoado, adotado, transformado, nova criatura? Como é que eu percebo isso? Qual é a evidência? Qual é a comprovação que você foi transformado por Deus? É quando você perdoa. É quando você paga, perdoa uma dívida de uma outra pessoa. Em 1 João 3,10, que nisso é manifestado os filhos de Deus. Olha o que 1 João 3,10 diz. Nisto é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. João falando, presta atenção. Ele coloca os dois filhos, o filho de Deus e o filho do diabo. Como é que eu percebo quem é quem? Aí João fala, nisto é manifestado os filhos de Deus, que foram salvos por ti. Aqueles que não amam o seu irmão e não obedecem à tua justiça, não é filho de Deus. 1 João 3,10. Então, meus irmãos, quando eu perdoo, eu pratico, obedeço à justiça de Deus e amo o meu irmão, então é uma evidência minha que eu sou transformado. Porque o perdão só pode ser feito, meus irmãos, por um filho de Deus, um filho da ira. Um ímpio não pode perdoar, porque o perdão não nasce do coração do ser humano, o perdão é divino. Então, quando é despejado sobre você a adoção de Deus, quando Deus adota você, transforma você, todas as coisas ficaram para trás, fez você uma nova criatura, Ele insere em você o perdão, Ele ensina você a perdoar, porque você é filho dEle. Como eu perdoei a tua dívida, agora você vai perdoar o dos outros. E é nisso que a oração diz: Senhor, só perdoa as minhas dívidas, só mostra, Senhor, que eu sou crente, só mostra que eu sou transformado, Senhor, se eu perdoar as dívidas dos nossos devedores. É somente assim. Por isso, meus irmãos, que esse princípio é o único na oração que tem uma extensão no texto. Olha aí, Mateus capítulo 6, continue, verso 14 e o verso 15. É o único princípio que Jesus estende. É o único, é o único. 6, o 14 e o 15. Amém? Achou aí? Olha o que ele diz. Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também de perdoará. Isso é logo depois que acaba a oração. Acabou a oração, Jesus ensina isso. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. É o único princípio que tem extensão. É o único. Então, meus irmãos, quando você for orar, meu Deus, como tu me perdoou, Senhor. Eu sei, Senhor, que a minha dívida era impagável, meu Deus. Eu sei, Senhor, que eu não tinha condições de pagar. Mas, Senhor, me faz perdoar aquela pessoa, Senhor. Me ensina a perdoar aquela pessoa, Deus. Porque eu sei que se tu me adotou, me salvou, e eu sou uma nova criatura, eu vou conseguir perdoar aquela pessoa. Orem por perdão, porque perdão não é terreno, perdão é espiritual. Que Deus despeje sobre vocês e aprendam a perdoar as pessoas. Amém? Verso 13. Acelerar que já passou meu tempo. Verso 13. Parte A. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é o princípio da proteção. Você deve falar assim: eu sei, eu entendi. Tem que pedir proteção para Deus. Só que, meus irmãos, tem duas instâncias que você tem que pedir proteção na sua oração. Primeira instância, não nos conduz à tentação. O que você tem que orar, irmão? Você tem que orar assim: irmão, Deus, olha o que o texto diz, não nos conduz à tentação. Ele não está falando assim: Senhor, quando eu estiver tentado, me ajuda. Não, ele está falando assim: Senhor, não me deixa ser tentado. Ou seja, isso é uma oração preventiva, irmãos.
Você tem que orar assim: Senhor, quando eu entrar naquele lugar, não me deixa ser tentado, Senhor. Não me deixa cair em algum laço. Não me deixa, Senhor Deus, que as minhas fragilidades sejam expostas. Não me deixa, Senhor, porque eu e você tem dificuldades. Tem alguma área na sua vida que é frágil. E quando você chega em algum lugar, você vai ser tentado nessa área. Então você tem que pedir para que Deus proteja você das suas tentações. E a gente tem o problema de dizer que tudo é do diabo, e às vezes, meu irmão, o diabo não precisa trabalhar em nada, absolutamente nada, entendam. Às vezes o diabo fica só assistindo, porque a sua tentação é o suficiente. É o suficiente. Então você tem que orar assim: Senhor, não me deixe ser tentado, Deus, porque eu sou fraco, áreas da minha vida são difíceis, essa área é muito fraca, Senhor Deus, não me deixa cair em tentação. Aí depois ele diz assim: mas livra-nos do mal. Esse mal, meus irmãos, não é um mal que acontece na terra. Esse mal é o próprio maligno, é o próprio diabo. É esse mal. Ele está falando assim: Deus, por causa das minhas fragilidades, por causa das tentações que eu possa vir sofrer, e caso eu comece a ser tentado, e existe um autor dessa tentação. Quem é o autor? O diabo. O diabo começa a tentar vocês. Então você vai falar: me livra do homem, do ser que pode me levar à queda, o maligno. Ore, ore, meus irmãos. Ore. Eu me lembro quando Jesus diz assim em Lucas 22, Pedro, hoje o diabo me pediu para que você fosse cirandado, Pedro. Mas eu roguei a ti, eu roguei a Deus, para que a tua força não seja desfalecida. O diabo foi com o próprio Jesus: me deixa tentar ele, me deixa fazer para ver se ele não cai. Lembrem de Jó? Me permite que eu faça isso para que ele blasfeme do teu nome. Tira as coisas dele, me permite para ver se ele não vai blasfemar de ti. Então o diabo está atrás de você, pedindo a tua alma todos os dias para te derrubar. Então você tem que orar: me livra deste maligno. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, diz Efésios, para que nós resistamos às astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, você está na mira do maligno, ele quer derrubar você todos os dias. Ore a Deus, porque se você não orar para Deus, você vai pegar um laço, você vai cair, porque o maligno não perdoa.